Olá, vamos entrevistar agora Rodolfo Marcondes, pré-candidato a prefeito por Salesópolis. Rodolfo foi o vereador mais votado em 2016. Trabalhou na gestão Caio Cunha, foi o candidato a prefeito segundo colocado em 2020, com 37% dos votos. E hoje está aqui nos estúdios do Jornal Gazeta Popular. Muito obrigado, Douglas. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência, da nossa história e do que a gente pretende fazer. Que bacana. Vai responder tudo hoje, Rodolfo? Hoje sempre, eu nunca fujo, a gente está sempre respondendo. Legal. E por falar de história, conta a sua história bacana que a gente estava conversando aqui, uma história de onde você veio, que você trabalhou na Friboi. Como foi essa fase da sua vida? Douglas, é uma fase bacana, né? Uma história de vida legal, porque assim, meu pai era agricultor, né? Morreu sendo agricultor, foi o maior plantador de arroz do estado do Rio de Janeiro, e na época tinha até a Rede Manchete, né? Que tinha o Globo Rural, só que é da Manchete, e aí da agricultura meu pai ensinou a gente os valores da terra, os valores que a gente aprende na roça, e aí eu fiz zootecnia em Uberaba, em Minas Gerais, e meu primeiro emprego foi na Friboi. Então eu trabalhei muito ali em Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul. Depois da Friboi tive uma experiência, uma fazenda de carneiros lá em Jataí, Goiás, e voltei a Salesópolis para ser diretor de agronegócios. Então dali, pelo trabalho, fui o vereador mais votado, né, pelo trabalho que a gente fez na terra, mostrando para as pessoas que a gente tem que trabalhar por elas. Então, exercendo uma função pública, a gente trabalhou bastante, sempre valorizando as pessoas. E aí eu fui eleito o vereador mais votado, né? Pelo trabalho, por tudo. A gente conseguiu ser o vereador mais votado, sendo que eu nunca tinha nem disputado uma eleição, né? Primeira vez que eu disputei. E aí era engraçado porque a gente saía na rua, esse menino, esse moleque vai ser escadinha, vai ter 50 votos. E aí quando a gente teve uma surpresa, né, que fomos mais votados por 3,88%, que dá 427 votos. E como foi sua chegada em Salesópolis? Foi muito bacana, né? Meu pai já sempre teve história, então eu fui a Salesópolis quando menino, mas meu pai sempre teve história em Salesópolis. E aí por trabalhar demais eu precisava tirar umas férias, então eu voltei a Salesópolis para cuidar também do meu sítio, estar um pouco mais com os meus pais, aí fui convidado a ser diretor de agronegócio. E também fizemos uns trabalhos incríveis lá e marcantes na nossa cidade. Rodolfo, e como foi você ser o vereador mais votado na eleição de 2016? Douglas, acho não tenho certeza, porque assim, o porquê disso? Pelo trabalho que a gente realizou com as pessoas e essa vontade de fazer por elas, de transformar de fato uma realidade política. Porque eu só reclamava, eu não gosto de política, não concordo com os políticos, mas não adianta você não concordar e não fazer parte. Então eu quis de fato fazer diferente. E até na proposta, eu achava absurdo um vereador só entregar um santinho com um número, não ter nenhuma proposta, nenhuma apresentação. Foi daí que a gente teve a ideia de fazer um material. Tipo, se eu estou me apresentando para você pedindo seu voto, você tem que me conhecer. Então eu fiz uma A4, né, com um mini currículo, quem eu era e o que eu queria fazer pela cidade. E sempre com a verdade nos olhos. Então eu acredito que isso que foi o resultado da nossa eleição, uma campanha limpa na raça, foi minha família só lutando ali, pedindo, e foi uma campanha muito gostosa de fazer. Quais foram as melhores ações suas como vereador? Douglas, a gente já assumiu a Câmara sendo presidente, uma responsabilidade imensa, né, e um orgulho muito ter as nossas contas aprovadas, porque a gente, pela inexperiência, já assumiu a presidência, então fico feliz que as nossas contas foram diretamente aprovadas. E eu fico feliz também por ter sido o primeiro vereador da história de Salesópolis a fazer um mandato participativo, o primeiro vereador a prestar contas do mandato e o primeiro presidente da Câmara da história de Salesópolis a trazer um curso do Tribunal de Contas explicando para os vereadores qual era o seu verdadeiro papel, porque quando eu fui eleito, teve uma renovação de 70% da Câmara, então eu precisava mostrar isso para eles, o que vocês têm que fazer, o que nós teríamos que fazer pela população, além de algumas leis, né, que é da transparência na fila de exames, fila da creche. Acho que esse foi um dos nossos principais propósitos, mas o maior foi trabalhar com a população. E como veio a ideia de você ser candidato a prefeito em 2020? Olha, Douglas, a gente tentou trabalhar demais como vereador.
mas infelizmente o vereador ele é limitado. E aí todas as nossas propostas, a maioria delas foi negada por atos políticos. Então criou uma revolta e a gente mostrando os caminhos, vendo que dava para fazer diferente e não fluía, a nossa cidade continuava parada. Como não haveria outro candidato que eu apoiasse, que eu acreditasse, juntamos o nosso grupo e decidimos que eu ia ser o candidato representando eles. Então saiu um grupo bem bacana, na época apoiado por outros ex-prefeitos e outras grandes figuras da cidade também. Aí você teve 37% dos votos naquela eleição para prefeito. Isso, e na raça, Douglas, foi uma campanha linda, fizemos uns vídeos maravilhosos, mas assim, casa a casa, sola de sapato, na raça, sem estrutura, a gente tem uma estrutura mínima, né? O nosso concorrente na época teve uma estrutura gigante, a gente pequeno, foi uma briga de Davi e Golias, e assim, a gente saiu feliz da campanha. O olho no olho, né? O acolhimento das pessoas, isso foi realmente incrível e fundamental, isso continua sendo. Aí, Rodolfo, depois de 2020, que você não conseguiu ser eleito em Salesópolis, como você tocou sua vida? Olha, pelos trabalhos que a gente fez, né, eu fui conhecido aqui na região por trabalhar bastante, o Caio me convidou a ser gestor do mercado produtor, né, da Cobal. Então a gente teve bastante trabalho ali para deixar um pouco organizado, e aí pelos trabalhos que eu fui fazendo a mais do que era o meu departamento, ele me convidou para ser secretário adjunto de Agricultura. Né, eu trabalhei com o secretário Felipe, e onde a gente teve a oportunidade de fazer coisas inéditas por Mogi das Cruzes, que é criar o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Criamos um programa que é o 5º no Brasil, que é o Programa Mogiano de Aquisição de Alimentos, onde você compra dos pequenos agricultores e doa para as famílias em vulnerabilidade, entre outros feitos aí, aumentando também a quantidade de alimentos da agricultura familiar nas escolas, né, um dos índices maiores do estado de São Paulo até do Brasil, tudo pensando aí em fortalecer o agricultor, mas também mostrando que a agricultura é transversal. E agora você é pré-candidato a prefeito em Salesópolis nessa próxima eleição. Isso, ganhamos muita experiência em Mogi das Cruzes, né? A gente fez um leque de conhecimento vasto, sempre me aprimorando, me aperfeiçoando, porque eu tenho um amor por Salesópolis fantástico, e assim, eu sei que dá para fazer muita coisa por nossa cidade. É uma cidade pequena, ela é acolhedora e tem muito a ser desenvolvida. Rodolfo, e dessa vez vai ser Davi contra Golias novamente? Olha, eu acredito que seja. Só que o que eu vejo, Douglas, que a nossa maior força está na população, está na verdade, no nosso propósito de transformar e na necessidade de um novo projeto para a cidade. Eu tenho certeza que a nossa cidade tem muito a ser desenvolvida e ela está clamando por um novo projeto. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos dar conta de trabalhar muito por nossa cidade. E como você vai fazer com o seu programa de governo? Você fala que a cidade pode melhorar, tem como melhorar. Como que você vai fazer isso? Olha, essa foi uma pergunta incrível e calhou justo hoje, que antes ali um pouquinho eu estava falando contigo e olhando e aprovando. Nós estamos lançando o plano de governo participativo, porque nada melhor do que ouvir do povo para fazer por eles. Então, essa semana ainda, nós estamos lançando o nosso plano de governo participativo. Então, é do povo para o povo, né? Quem quiser vai construir com a gente. Além disso, nós já temos o nosso plano anterior, que já entendo que era o melhor. Nós vamos só modernizar ele, priorizando a saúde, com toda certeza, que é o principal déficit da nossa cidade hoje. Rodolfo, fala para nós especificamente algo pontual do seu plano de governo. Ô Douglas, nós vamos priorizar com toda certeza a saúde, buscando um maior número de especialidades e também a modernização do sistema para atender toda a população de uma forma geral. Modernizar o sistema de educação com a inclusão de fato, né? Nós temos que ter um olhar para os PCDs e para as mães desses PCDs, tendo também um espaço no nosso governo direcionado para as mulheres, né? As mulheres são fundamentais, né, na construção da nossa sociedade. Apostar no desenvolvimento da cidade através do turismo e geração de emprego e renda. Então nós vamos ter realmente uma Salesópolis do futuro aí nessa modernização do nosso sistema todo, pensando muito na nossa malha viária rural, né, para fortalecer a questão do agronegócio na nossa cidade e também para dar dignidade para os moradores da área rural. Rodolfo, e hoje, o que falta em Salesópolis? Qual é o déficit, qual é o problema de Salesópolis hoje? A saúde, com toda certeza, Douglas. Assim, é muito triste ver
as mulheres ali que não têm um acompanhamento, né? A mulher que precisa desse acompanhamento, uma questão de saúde. Algumas de nossas crianças que não têm um pediatra para acompanhamento, o nosso distrito dos remédios ali que se sente abandonado. Então, principalmente das estradas rurais também. O meio de transporte e a saúde lá são os problemas mais precários que Salesópolis enfrenta hoje. Na área da educação, ainda falta alguma coisa? Falta. A gente tem que valorizar e buscar alguma coisa para os nossos PCDs. 2 pontos específicos, na minha opinião: turismo e agricultura. Fala um pouco desses 2 ações para nós, por gentileza. Douglas, eles estão também correlacionados e interligados. Nós queremos fomentar o desenvolvimento do turismo rural. Mas, falando paralelamente, nós temos a cidade mais bonita do Alto Tietê. Salesópolis é rica e vasta na sua beleza natural. O que falta para desenvolver o turismo são estruturas nos nossos atrativos, né? Nós temos uma mata do Pinheirinho, um parque lindo, só que não tem estrutura nenhuma. Então, precisa ser estruturado todos os nossos atrativos aí. Agora, a cadeia do agronegócio é fortíssima. Nós queremos sim fomentar ainda mais a produção de eucalipto, incentivar, dar apoio às nossas cooperativas, associações e também os produtores de verduras e legumes. Então, Salesópolis vive muito ainda da agricultura. E a ideia é fortalecer, inserindo também mais alimentos na merenda escolar de nossas crianças. Inclusive, um dos meus trabalhos como diretor foi a criação do PSA, que é o Pagamento por Serviço Ambiental, que ele fortalece o meio ambiente e, ao mesmo tempo, os agricultores. E também o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, que eu participei na criação quando diretor em Salesópolis e também como secretário adjunto em Mogi das Cruzes, que nós criamos. Então, eu fico feliz por fortalecer sempre a nossa cadeia. Rodolfo, fala para nós como você vai enfrentar o poderio do PL lá em Salesópolis na campanha eleitoral. Douglas, nós vamos trabalhar com o povo, que é a nossa força. Então, para construir o novo, a gente precisa do povo. E é deles que eu tenho a força. A nossa população clama por essa mudança. Então, eu tenho coragem para fazer diferente. E o meu propósito é que move. E quando eu falo meu propósito, não é o meu propósito. É o nosso propósito de uma cidade melhor. Porque eu quero criar meus filhos em Salesópolis, onde eles tenham também uma oportunidade de emprego, assim como o filho de muitos salesópolenses. Então, o nosso propósito é a nossa maior força. Aproveitando, deixa o seu recado para o pessoal de Salesópolis e a gente agradece demais a sua presença aqui nos estúdios do Jornal Gazeta Popular. Douglas, eu que agradeço a oportunidade de Salesópolis. Para fazer o novo, a gente precisa do povo. Nós temos sim a coragem para fazer diferença, mas vocês são a peça fundamental para transformar a nossa querida Salesópolis em uma Salesópolis do futuro. Essa foi a entrevista com o pré-candidato a prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes. Até logo!